essa chama que me ama, essa paz. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Templo Arte do Jorei. Em 2004, iniciamos uma nova era em termos de elevação da espiritualidade. Nasceu o Templo Arte do Jorei, com o objetivo de quebrar vários paradigmas, sendo que o principal objetivo é e sempre foi aproximar o homem de Deus e Meixo Sama, através de um servir sincero, sem vaidade, sem ambição, sem ganância. A arte do Jorei nasceu da vontade de Meixo Sama em restaurar, um a um, seus amados servidores, alguns afastados, inativos na fé, mas ainda com muito amor no coração, e outros com muita afinidade com seus ensinamentos, além de despertar em cada um de nós a verdadeira essência de querer levar a salvação a toda a humanidade, para criarmos um mundo de verdadeira saúde, paz e prosperidade. Arte do Jorei. Quem somos nós? Somos o que você sentir. Essa paz, luz divina, Meixo Sama. Essa chama que me ama, essa paz, luz divina, Meixo Sama. Oração de comunicação a Deus. Mexia no Mikami, Senhor da Luz e executor supremo do plano de Deus para a construção do reino do céu na terra. Neste dia de comemoração, queremos, com todo o carinho que nos invade a alma, agradecer pelo 14º ano de uma jornada muito preciosa. Durante a trajetória da arte do Jorei, inúmeras são as bênçãos com as quais nos brindastes. Inúmeras foram as vidas que foram e são restauradas. Sentimos vossa presença diariamente, pois continuais envolvendo cada pessoa que entra em nossos templos e núcleos, com a luz divina da salvação. Rendemos-vos, pois, por isso, irrestrito preito de gratidão. A arte do Jorei nasceu da vossa vontade em restaurar um a um seus amados servidores, alguns afastados, inativos na fé, mas ainda com muito amor no coração, e outros com muita afinidade com seus ensinamentos, além de despertar em cada um de nós a verdadeira essência de querer levar a salvação a toda a humanidade para criarmos um mundo de verdadeira saúde, paz e prosperidade. Obrigado, Meixo Sama. Cubra-nos com suas bênçãos e sua proteção em nossa caminhada. Oração a Matsu Norito e oração Zengen Santi. Taka amaharani kamitsumarimasu kamurogi kamuromi no mikoto mochite sumemi oya kamu izanagi no mikoto tsukushi no himuka no tachi hana no godo no ahagi harani Misogi harai tamo toki ni narimaseru
Haraido no o kamitachi moro moro no nagagoto tsumi kegario. Harai tamai kiyome tamai tomo sukoto no yoshio. Amatsukami kunitsukami ya oyorozu no kami tachi tomoni. Ameno fuchikoma no mimi furitatete. Kikoshime seto kashikomi momausu. Uya uya shiku omomiruni seson kanzeon bosatsu konodoni amora setamai komyo nyorai togenji oshin miroku tokashi meshia tonarase daisen sanzen sekai no sandoku meshi gojoku o kiyome Hyaku senman okuisai chujo no dainengan komyo joraku eigo no jopo sekai onarashimete gofuju no kuruinaku fukukase damo narasunaki miroku no myo mitamo muryo muhei no daijihini tenmara setsumo matsuroite joaku jaho aratamari Yashari Ujin Mogedatsunashi Shozen Bushin Kotogo Toku Sonoko Korozashi Otoguru Nari Sansen Somoku Kotogo Toku Seso no Itoku Ninabi Kaite Kinju Cho Gyono Suemademo Minaso no Tokoro Ezarunashi Masani Koreti Bidi Sosekai Nite Kario Bingal Asoranimai Zoyon tem Nitanabikeba, Bankafuku Ikutini Kundi, Tarobuto Sosoritati, Hitido Garano Akasumi Tsutsu, Kogane no Iraka Sansanto, Hiniteri Eizu Kokeiwa, Genimoten Goku Jodonari, Gokoku Minorite Kuranimichi, Sunadori Utakani Amegasta, Iketoshi keru moro moro no eragniwa kwe gwewa tsutsu raura nimichi watari kunito no sakai naku hitogu satachi no nikushimiya isakai goto no yumetokie iten shikai kanon no miroku no mite nikitsusare jinjin no mimune nidakaren warera gahibi no segionimo Myocho tamai shinkaku isashime yo atomi sakai yo ayuwa nagaku muyakuni zentoku ko kasane sase fukujukai muryo no dai kudoku taresa se tamai mashima seto nem jushinge satonshu que fukurai hai negimosu. Miroku o mikami mamori tamai saki hae tamai. Miroku o mikami mamori tamai saki hae tamai. Meshia no mikami mamori tamai saki hae tamai. Meshia no mikami mamori tamai saki hae tamai. Kannagara tamachi haimasi, Kannagara tamachi haimasi.
Salmo de Meixo Sama, Reinei, Aurora. Akegarasu, akegarasu, nakuneni mireba, sora akaku, somete kagayau, asahi kono kage, honobonoto, honobonoto, hingashi no sora, akarumite, reimei tsuguru, kakedori no koe, hayasudeni, hayasudeni, tokoyami no yono, sugikeru o, shirade mayoeru, kohitsu jinomure. Contempla o céu, o sol brilha e tinge o horizonte de vermelho. Escuta o crocitar do corvo, brota no leste um raio, o céu já está clareando, os galos cantam anunciando a aurora. Desgarraram-se do rebanho os cordeiros, não percebem as longas trevas do mundo, há tempo já passaram. Oração do Reino do Céu na Terra. Miroku Omi Kami Supremo Deus. Miroku Omi Kami Supremo Deus. Messias renovador dos três reinos, Salvador da humanidade e construtor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublime dádiva, ó Jorei. Perdoai os nossos erros e purificai-nos das nossas impurezas. Despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino do céu na terra. Por gentileza, queiram sentar-se. Receberemos Jorei.
Término do jurei.
Leitura do ensinamento de Meishu Sama, Flor e Fruto. Quando Meishu Sama foi preso, muitos membros se afastaram. Eram pétalas de flores que caíam. E naquele doloroso momento, o mestre fez uma sábia reflexão sobre a vida ao compará-la à natureza. E daí escreveu: cai a pétala da flor para o fruto ser formado. A flor atinge a exuberância rapidamente, o que a torna diferente do fruto, que ao crescer, quase que imperceptivelmente, leva meses até atingir seu amadurecimento. Mas que, ao atingi-lo, passa a ser a síntese da beleza, das cores, das formas, do pólen e do perfume das flores. No entanto, as pessoas continuam dando preferência à flor, mesmo que suas pétalas caiam. Essa profunda reflexão deixada pelo Mestre obriga-nos a pensar na expansão de nossas vidas, de nossas atividades religiosas. Temos de ficar contentes com a flor. O entusiasmo, as festas, todo o movimento em torno da difusão. Mas precisamos cuidar para que nossa ansiedade por uma expansão bem rápida, sem uma base espiritual suficientemente sólida, não se transforme em frustração. Porque as pétalas caem. E caso não haja amadurecimento, crescimento interior, capacidade de amar e de acolher, poderemos vir a não colher o fruto verdadeiro. Palavras do Rocan, Reverendo Dorgival Santos Silva. Boa noite a todos. Nesse dia, para nós, muito especial, onde a gente comemora 14 anos da existência da arte do Jorei, eu coloquei esse salmo, Rei Mei, que tem a ver com uma revelação que nós tivemos da arte do Jorei há 14 anos atrás. Bem como o ensinamento, a flor e o fruto, para que as pessoas entendam que não tem festa, não tem alegria, não tem charme algum, né? Como é que eu vou dizer? O servir a Deus, ele é maravilhoso e grandioso. Mas o servir em si não tem glamour nele. Né? Não há glamour. As pessoas hoje buscam um título, um cargo, qualquer coisa. Mas nós, aqui na Arte do Jorei, a cada dia, desde o seu nascimento, foi de extrema entrega e também de muito aprimoramento. Porque nós não queremos ser apenas uma flor que cai, como muitos, né? Queremos ser um fruto que gere outras sementes que vão gerar outros frutos e assim vai. E hoje eu vou contar um pouco da história de como nasceu a Arte do Jorei. Eu fiz uma releitura de uma palestra que nós fizemos no culto de 10 anos e vai ser uma viagem no tempo. Hoje é uma data muito especial para nós da Arte do Jorei e é uma alegria enorme poder recebê-los nesse momento. Também outras unidades nesta data estão a fazer cultos de gratidão pelo 14º aniversário de fundação
Nós também estamos com um novo site no ar. E por incrível que pareça, na época lançamos um site novo e também lançamos agora um site novo, né? Espero que seja muito útil a todos que nos procuram. Há exatos 14 anos iniciávamos uma nova etapa em nossas vidas, sem pretensões, com medo, sem saber direito para onde ir. Tudo teve início com meu afastamento, juntamente com outras pessoas, de nossa antiga instituição de doutrina messiânica. Na época eu já era ministro, e muitas dessas pessoas também eram membros. Vejam bem, nós nos desligamos da instituição, mas nunca de Meixo Sama. Aquela alegria, aquela chama que arde em nosso coração quando nos tornamos membros, parece que voltou a queimar ainda mais forte pela fé, pela filosofia e pela doutrina que nos foi legada por nosso mestre. Durante algum tempo nos reuníamos em minha casa, apenas para trocarmos jorei e estudar ensinamento, sem nenhuma intenção de abrir uma igreja ou algo parecido. Por 2 vezes, em meados de setembro e outubro de 2003, o reverendo Francisco Jesus Fernandes me contatou, onde eu fui até a sua casa e me foi colocado da intenção dele me levar para a África, para dedicar na expansão da obra divina. Ele me disse também que o reverendo Watanabe, Tetsu Watanabe, me queria no México. E isso era verdade, porque antes de eu sair da igreja, ele me chamou em sua sala, onde conversamos por quase 2 horas. Muita coisa foi contada sobre meu afastamento, mas se eu fosse tão ruim, tão mau caráter, tão bandido, por que esses reverendos me procuraram? Agradeço muito uma pessoa especial nesta época, que me procurou, mesmo não tendo laços de amizade, me orientou e posso dizer que me ajudou, que me salvou a vida, no momento de profunda tristeza. Eu falo do reverendo Vítor Arthur Alves. Eu lembro quando eu estive na sala do reverendo Watanabe, que ele me chamou para lá, era uma quinta-feira, umas 7h30 da noite. E nessa hora, eu tinha acabado de entregar o Jorei Center, que eu tomava conta, que era o Parque São Lucas. E ele me perguntou por que eu fiz isso, sendo que o meu perfil era de igreja, né? Mas antes disso, eu disse a ele assim: reverendo, eu estou na sua frente hoje, e eu tenho certeza que muitos membros, ministros, até reverendos, gostariam de estar no meu lugar hoje. Mas hoje não é o Dorival na frente do reverendo Watanabe. Hoje é Dorival na frente de Meixo Sama. Nisso me emocionei. E eu chorei. E ele chorou junto comigo. E começamos a conversar. Primeiro ele disse algumas coisas, e que ele queria me levar para fora do Brasil. Ele disse assim: você é um peixe que está preso nesse aquário, que é a sede. E eu quero dar o mar para você. Aí conversamos, falamos, muita coisa foi falada. E antes de ir embora, ele me pediu para eu pensar que eu teria que voltar lá depois de uma segunda-feira, uma terça-feira, para retornar, dar resposta para ele. E ele disse assim: você, Dorival, é um pássaro. Precisa voar. Não pode mais ficar preso. E assim foi. Aí aconteceram várias coisas e eu não mais reencontrei ele. Nesse meio tempo, após a minha saída, surgiu uma revolta gigantesca em mim. Vou dizer que surgiu um ódio mortal. Né? Só que ao mesmo tempo uma depressão profunda. E na realidade eu só pensava em morrer. E nessa época o reverendo Vítor foi muito importante, que me procurou sem ter amizade comigo. E ao relatar um pouco da vida dele, umas frases que ele me falou me fez renascer. Eu tenho profunda gratidão e até hoje eu falo com ele e eu não esqueço jamais. Posteriormente o reverendo Francisco me ligou em casa. Ele me chamava de filho. E do jeito dele falar, ele falava assim: Dorival, você é meu filho, Dorival. Não vou te abandonar. Tive que ir na casa dele 2 vezes, tive que fazer uma carta, tive que fazer um monte de coisas. Que ele queria me levar para a África e estava em conversas, ele e o reverendo Watanabe, para que eu fosse. Ele queria eu para a África, e o outro queria que eu fosse para o México. Então ficou nesse impasse. E eu fiquei aguardando essa resposta até 31 de dezembro. Por isso que não havia ideia alguma de se criar uma igreja. Nunca passou pela minha cabeça. Fiquei aguardando o desfecho de nossa conversa até 31 de dezembro de 2003. Não recebi retorno e ficou por isso mesmo. Após meses de reuniões em casa, começou a surgir a ideia de termos um local onde pudéssemos estudar ensinamentos, trocarmos jorei e divulgarmos o evangelho de Meixo Sama. Nunca convidamos ninguém. As pessoas apareciam naturalmente.
Desde o início eu fui contra, porque achava muito difícil e complicado essa ideia de abrirmos uma igreja, até porque também tinha um convite e compromisso de ir embora do Brasil para trabalhar na Itália, com outro ministro que tinha saído da igreja. Eu fiquei preocupado porque as pessoas, apesar de não irem mais na igreja antiga, não estavam desligadas de Meixo Sama, mas não tinham um local para orar. Fui convidado a visitar uma amiga, a Cristiane, que eu conhecia porque foi funcionária antiga da igreja também, e por trabalhar no departamento pessoal eu conhecia todo mundo, conhecia todos os integrantes. E ela estava agora servindo no Templo Luz do Oriente, templo também messiânico. Fui visitá-la e depois levamos um grupo para conhecer. Conhecemos o reverendo Minoru Nakahashi e começamos a dedicar lá. Isso foi em janeiro de 2004. As dúvidas começaram a me perturbar se eu deveria ou não ir embora do Brasil, ou ficar e abrirmos um núcleo, alguma coisa. Né? Eu fui conversar com o reverendo e sabia que ele não gostava de abrir igrejas. Então eu fui com a certeza de que ele diria não. E assim poderia ir embora sem remorsos. Qual não foi minha surpresa quando, ao conversar com ele, seu olhar se fixou firme em meus olhos e me disse categoricamente: você já foi um sacerdote numa vida passada. Abra a igreja, cumpra a sua missão. Eu fiquei desconcertado e fui até o altar, orei a Meixo Sama e pedi um sinal, porque eu não podia errar. No dia seguinte fui chamado ao templo e lá chegando ganhei do reverendo uma imagem de Kanzeon Bosatsu, que era para nós vendermos e iniciarmos a igreja. Nós não a vendemos, estamos com ela até hoje. Ela se tornou um símbolo do nosso amor e gratidão ao Templo Luz do Oriente e ao falecido reverendo Minoru Nakahashi. No início fomos a primeira difusão de fato do templo. Começamos a igreja com apenas 7 pessoas, sem recursos, apenas com fé e com muito medo. Sabíamos que estávamos sendo guiados por Meixo Sama. Com poucos recursos, conseguimos abrir uma bela igreja e as pessoas foram surgindo. Ficamos 3 anos dedicando junto ao Templo Luz do Oriente, quando em 2007 nos reunimos e resolvemos nos desligar, pois éramos muito procurados para expandir a igreja e o templo não tinha esse objetivo. E fomos sofrendo com essa situação. O reverendo Nakahashi me dizia que tínhamos que crescer. Após nos desligarmos, começamos uma fase de grande expansão, mas também com problemas, pois vinham muitas pessoas com outras intenções. Aprimoramos muito com isso. Criamos em seguida o Conselho Diretor da Arte do Jorei, para termos proteção na outorga de novos ministros e abertura de novas unidades. Infelizmente, nessa caminhada apareceram muitas pessoas que se dizendo messiânicos, fervorosos na fé, mas que na verdade eram pessoas interessadas apenas em ter poder e desfrutarem de um título. Esse cuidado temos hoje, porque infelizmente existem muitos que andam por aí mostrando, agindo e se aproveitando da fé de membros sofredores. Oferecem títulos, vendem uma fé farisaica e ostensiva, como Meixo Sama cita em seus ensinamentos. E hoje, olhando para trás, vemos como Meixo Sama nos ama e protege, pois nos livrou dessas pessoas. Somos muito gratos a elas, pois após tantos problemas causados, o que posteriormente levou o Conselho a pedir o desligamento dessas pessoas, fortalecemos nossa fé e convicção, que não podemos usar a igreja para nosso próprio benefício. Aqui no Templo Arte do Jorei, o título pertence à instituição e não ao outorgado. O que nos incentivou dia a dia a continuarmos nessa jornada foram as graças que as pessoas alcançavam na Arte do Jorei. A cada nova graça e milagre, tínhamos a certeza de que era Meixo Sama que de fato e de direito dirige a Arte do Jorei. E nós somos simplesmente instrumentos do seu grandioso amor para com todos os nossos semelhantes. Nosso maior objetivo é vermos cada vez mais pessoas felizes e termos a certeza de que Deus e Meixo Sama nos guiam nesse caminho. Através das dificuldades e purificações, nos tornamos realmente mais fortes na fé e temos melhores condições de sermos instrumentos na construção do protótipo do paraíso na Terra. A falta de compromisso anula qualquer qualidade. Dificuldades tivemos muitas. Durante 2 anos ou mais, não sabíamos o que era um almoço. Diariamente dividíamos um bol de frios e uma garrafa de guaraná. Era como essa refeição que dedicávamos das 7 da manhã até as 21 horas. Fomos testados de todas as formas. Choramos muitas vezes, mas a cada graça relatada, sentíamos a mão de Deus e Meixo Sama, nos dando alento. Vontade de desistir, eu também tive muita. Mas sempre refleti e buscava entender essa missão. Faltava donativo, faltavam pessoas, mas não faltava fé. Um dia, em agosto de 2004,
fomos convidados a participar de um culto na Congregação Cristã do Brasil. Nunca havia participado e fomos em 3 ministros. E o pai de um deles, que era dessa igreja. Assim que começou o culto, um hino foi tocado. Grandioso és tu, que nos fez lembrar um hino messiânico chamado Plano Divinal, pois tem a mesma melodia. Após muitas orações, chegou o momento da leitura da Bíblia. E um ancião começou a ler o livro de Ruth. Em certo momento da pregação, este ancião começou a falar coisas do tipo: hoje aqui estão presentes pessoas que não são dessa igreja. Estão aqui porque está nascendo uma nova igreja. Não se preocupem, continuem. Imaginem que nesse momento está findando a madrugada e surge a aurora através dos primeiros raios do sol. Confiem e fiquem tranquilos, pois esta é a vontade de Deus. Na hora foi um silêncio entre nós. Saímos do culto mudos, mas pensando se o que ouvimos era realmente para nós. Foi quando o pai de um dos nossos ministros veio correndo e disse: vocês viram a palavra de hoje? Só pode ter sido para vocês. Não dá para descrever a emoção sentida naquele momento. Um de nossos primeiros missionários, que é do Pará, um dia escreveu esse texto sobre a arte do jorei. Ele era Rosa Cruz, a mãe judia, e ele, muito estudioso, escreveu um texto muito profundo. Em tempos e eras, Deus nos mostra um caminho a ser seguido segundo a nossa necessidade espiritual, onde buscamos a sua força e o seu alento para os nossos espíritos. Busca assim purificar as máculas adquiridas desde quando o homem se afastou das leis da natureza, e desde então tem somente buscado os meios mais fáceis e rentáveis para si próprio. A cada novo ciclo, a grande luz universal enviou para a terra a sua misericórdia, manifestada em homens e mulheres que se dispuseram a levar a verdade da vida para todos que precisavam e que precisariam no futuro. Tempos e eras, Deus manifestou a sua luz com mais força e intensidade, desvelando assim as cortinas onde somente a luz e a verdade prevalecem. Inicialmente, essa doutrina fundada e fundamentada no amor de seus membros e de seu fundador, Meixo Sama, unidos em prol da elevação espiritual e da purificação das máculas adquiridas. Uma das manifestações do auxílio divino foi a revelação da verdade a Meixo Sama, que ensinou o método mais eficaz para a concretização do reino divino, e que nos foi otorgado, o jorei, método natural de eliminar os sofrimentos da humanidade. A verdade consiste em ter Deus como centro da vida, e que o elo dele para conosco é nosso mestre Meixo Sama, e que através desse elo divino a energia flui para os nossos oricares, fazendo assim com que nós, homens e mulheres buscadores da verdade, possamos ir em favor do objetivo da concretização do reino do céu na terra, levando para a humanidade a luz divina, irradiar através da palma de nossas mãos, nos restituindo a divindade outrora perdida. Essa doutrina cresceu no mundo todo, e com essa expansão perdeu-se a pureza original citada aqui. Infelizmente dividida nas mais variadas vertentes, e vários dirigentes que somente buscam o retorno financeiro e por egoísmo querem ser maiores que as outras, esquecendo-se da proposta divina feita por Meixo Sama. Essa apostasia, afastamento da verdade original, dentro da doutrina tem tornado mais fraco o elo com Meixo Sama. Constata-se que a eficácia do jorei ministrado perde o sentido de ser, pois não ministram mais por amor, e sim por obrigação, em querer cumprir uma meta, esquecendo-se da qualidade e, muito pior, esquecendo o porquê da grande dádiva concedida por Deus. Existe um termo judaico que se chama techuvá, que significa retorno. Retorno esse que nos convida a buscar a pureza da igreja outrora fundada por Meixo Sama, a qual não podemos nos esquecer de suas raízes espirituais, tirando as roupagens que nela foram colocadas ao longo de 78 anos de existência, conforme o bem-querer de seus dirigentes. Com a chegada da nova era, Deus, com sua infinita bondade e misericórdia, fez manifestar aqui na Terra uma entidade religiosa chamada Templo Arte do Jorei, ou simplesmente a Arte do Jorei. Aqui encontramos buscadores fiéis e sinceros da proposta de Meixo Sama, porquanto somos tocados pelo alento divino da verdadeira ligação com o nosso Mestre, em que fomos convidados a fazer o resgate da origem da Igreja, desde sua fundação. Assim, com o coração sincero de servir a Deus, como Meixo Sama fazia no seu tempo, e como orientou aos membros e ministros. Uma igreja onde os ensinamentos são mostrados, e sem esconderijos, nos revela a luz dirigida a nós, para que possamos ser felizes, realmente,
sem nos prendermos à vontade divina, mas sim à vontade de Deus revelada por nosso mestre Meixo Sama. Uma busca fiel do que era e do que será, um jorei puro e eficaz, onde, se aplicado com fé e dirigido com postura correta, se tornará maior a cada prática, ligado pelo elo divino com Meixo Sama. E através dele, poderemos responder às infinitas dúvidas que param em nossa mente. Não fiquem parados. Deus e Meixo Sama desejam que o busquem em espírito e verdade, no resgate de seu ideal. A cada um cabe julgar o que é melhor para si. A oportunidade é dada. Basta somente ter coragem de tirar a venda da ignorância que cobre os olhos daqueles que buscam a verdade. A arte do jorei é um retorno ao verdadeiro sentimento de Meixo Sama. Isto não é pretensão ou presunção, mas uma oportunidade para a dissolução dos problemas da humanidade. É a manifestação da vontade divina. Por isso tudo, nós, servidores, sejam ministros, reverendos ou missionários, não podemos errar. Muito obrigado a todos que confiaram em nosso servir. Obrigado aos ministros e membros da África, através do pioneiro, o ministro Capitão Lutonda, de Angola, aos ministros e missionários de Moçambique, aos ministros e missionários do Congo, ao reverendo José Arouca e a sua esposa, reverenda Helena, dos Estados Unidos, que sempre nos apoiaram. Obrigado aos ministros do Brasil, que aqui chegaram membros feridos e se formaram sacerdotes. A ministra Fátima do Rio de Janeiro, que está conosco há exatos 14 anos também. Ministros da Bahia, de Pernambuco, de Tocantins, missionários de Minas Gerais, Ilhéus, Rio Grande do Norte, Goiás, missionários aqui do estado de São Paulo, missionários de Santa Catarina, Amapá, Paraíba, Rio de Janeiro, nossa servidora na Venezuela, Arlene Soares, ministra Carmen Pereira no Peru, que está indo embora amanhã, depois de 2 meses aqui no Brasil, ministra Emma Rojo, da Argentina, bem como hoje Padre Rubem, que foi a pessoa que nos contatou lá, Guilherme e Paola, na Espanha, reverendas Cristina Segneri, já falecida, e Ana Patrícia de Petrópolis, reverenda Marisa Moreira, de Brasília, e todos os membros e missionários espalhados neste mundo, Portugal, Canadá, Nepal, Japão. Também tem meu agradecimento especial os ministros e reverendos aqui da sede, os que estão desde o começo e os que vieram depois e confiaram suas vidas nesse caminho, mesmo passando por desafios e dissabores, não foram covardes, aguentaram firmes, não desistiram. Tiveram a coragem e principalmente fé, pois crer em Meixo Sama não é o mesmo que acreditar nele. Ao reverendo Wilson Goya, presidente do Conselho, pela confiança e lealdade, e as nossas famílias que também souberam entregar suas vidas a Deus e Meixo Sama e confiaram para poder seguir nessa jornada. Agradeço também a todos aqueles que, mesmo não sendo da arte do jorei, são messiânicos como nós e também querem fazer com que Meixo Sama seja honrado em nosso servir. Agradeço aos pioneiros messiânicos, os quais nos presentearam com uma grande herança, suas histórias, seus aprendizados, e hoje utilizamos para nos ajudar a nortear nossa caminhada. Agradeço também aos vários sacerdotes de várias religiões que nessa jornada foram se tornando amigos de fé e hoje oram pelo crescimento e fortalecimento do Templo Arte do Jorei. Se esqueci de alguém, me perdoem, mas saibam que estão todos em nossos corações e em nossas orações. Aqueles que estão aqui e até aqueles que já saíram. Nunca se esqueçam do nosso lema, um por todos e todos por um. Essa é a história da arte do Jorei. Né? Tem muito mais coisas na nossa história, se fosse daria para escrever um livro, mas os pioneiros estão aqui hoje, a maioria, Miss Elisete, Miss Cristina, Miss Helena Moacir, Ministro Cida, a Edith, que nós sequestramos ela para ser professora de Ikebana na igreja. Não é? Os meus filhos que nasceram na arte do Jorei, cresceram na arte do Jorei. Né? Agradeço muito ao Roger, que foi a pessoa que propiciou isso tudo acontecer. Né? Ele foi o cara que virou para mim da minha casa e falou assim: meu amigo, não sei se você matou, roubou, sei lá o que raio que você fez. Você salvou minha vida, eu vou te ajudar. Né? E assim, essas pessoas, ao Ailton, que já saiu, outras pessoas que vieram, Rogério Nomura, que fez todo o Estatuto da Arte do Jorei, ao ministro Marcos também, que está lá em São Caetano. Quem mais que a gente esquece? Né? A Carol
Caroline Bazarim, que foi uma das primeiras também que começou com a gente, né? Pessoas que começaram sem pretensão nenhuma, porque nós só queríamos dedicar. Ninguém estava atrás de título, de cargo, de nada. Nada, nada, nada. O reverendo Nakahashi nos acolheu, e graças ao acolhimento dele, hoje nós também podemos acolher outras pessoas de várias partes do mundo. Então, essa caminhada longa, ao mesmo tempo muito curta, só temos 14 anos, que não nos fez desistir em momento algum. Não é fácil, mas, como eu disse na aula de hoje à tarde, eu vivo agora. Daqui a 5 minutos já é uma outra história. Então, a cada dia vivido, dedicado, temos que ter pessoas para nos relatar suas graças, suas dores, suas alegrias, suas frustrações, mas acima de tudo, nós não somos juízes para julgar a vida de ninguém. Nós somos simplesmente pastores tentando conduzir o rebanho para os locais mais agradáveis, prósperos e bonitos. Bicho Sama também age conosco como se nós fôssemos também, como se ele sendo pastor e nós seu rebanho. Por isso que nós, ao falarmos que somos messiânicos, temos que honrar essa palavra. Ao falarmos que seguimos Bicho Samas, temos que honrar o seu nome. A arte de Jorei não é mercantilista, não vendemos título, não vendemos promessas vazias, não estamos à venda. E as pessoas que aqui chegam encontram algo que vai transformar suas vidas. Não existe uma pessoa que, ao chegar aqui sofrendo, que assumiu o compromisso de ser útil a Deus, que não tenha a sua vida transformada. Né? E isso é inevitável. E só tem um caminho para você alcançar a felicidade. Servir. Não ser servido. Não existe outro caminho. E através disso, as graças vão acontecendo. Nós temos várias graças, tantas coisas aconteceram nesses últimos anos, mas talvez, acho que o maior milagre é nós estarmos aqui propiciando de alguma forma milagres na vida de outras pessoas. Esse talvez seja o nosso maior legado. E se nós daqui a pouco ou amanhã morrermos, vamos ter uma história. Alguém vai contar a nossa história. Né? Vamos ter um legado, porque alguém vai ter que seguir em frente com esse caminho. Né? Nós somos apenas, iniciamos um processo, o Sama nos escolheu. Se a gente tem muita mácula ou não, como meio mundo fala, essa é ministra, porque você tem muita mácula. Meu, besteira, tem que ter missão. Porque se fosse assim, a cadeia, daqui a pouco vai todo mundo virar santo. Né? Nós estamos aqui para cumprir uma missão. Essa história que somos ministros, porque fomos bandidos de outra vida, que matamos, que aprontamos, isso é conversa para justificar o que eles são hoje. Não nos julguem pelos seus caráteres. Estamos aqui para cumprir uma missão. E vamos cumpri-la, custe o que custar. Nem que para isso recomecemos do zero. Certo? Obrigado a todos pela confiança. A todas as pessoas de outros países. Hoje a Sandra lá em Mirassol fez o culto lá. Não tem sambô, não tem só na foto, meio samba com daikô com os pés lá. As meninas, todo mundo de oficiante, todo mundo bonitinho. Isso é respeito, cara. Isso é respeito. Né? Essa gratidão não tem preço. E nós só podemos entrar na casa que fomos convidados. Nunca entramos na casa de ninguém sem convite. Por isso, quando falo algumas coisas sobre a arte de Jorei, é mentira. E qualquer dúvida, estamos aqui. Para saná-las. Né? Um por todos, todos por um, sempre. Muito obrigado a todos, uma boa missão. E parabéns, e obrigado a Meixo Sama por confiar na gente. O Templo Arte do Jorei é um presente de Deus e Meixo Sama
para as pessoas que passam por aqui e deixo um enorme desejo de compartilhar as bênçãos recebidas com outras que estão prestes a chegar. Encerramos assim o culto do 14º aniversário do Templo Arte do Chorei. Muito obrigado a todos e um bom regresso.